Em quem você tem acreditado? Nas dúvidas que ecoam e falam mais alto na sua cabeça? Ou em Cristo Jesus que fala para você aquilo que você precisa saber? Nas instruções exatas das quais você precisa saber, e isso vai ser o suficiente para você seguir uma jornada, seguir um caminho. Jesus conforta os seus discípulos. João, capítulo 14, a partir do verso 1. Que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar um lugar para vocês? Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e têm o visto. Esses versos são muito poderosos e nos revela em quem nós temos acreditado. Será que você não está fazendo muitas perguntas desnecessárias para Deus? E Deus está, às vezes, só te pedindo para você confiar que Ele vai preparar um lugar para você. Ele já falou, Ele já deu instruções necessárias para você fazer alguma coisa, mas você fica sempre se questionando, sempre colocando dúvidas onde não precisam de dúvidas. A gente fica colocando muitas barreiras onde não existem barreiras. Às vezes o Senhor só quer que você confie nele. Às vezes Ele te deu algo nas tuas mãos, palavras, promessas liberadas na sua vida, e você mesmo se coloca perguntas, assim como Tomé. Senhor, nós não sabemos para onde você vai, mas Jesus, Ele não quer que você saiba muitas vezes para onde Ele vai. Ele só quer que você confie. Ele só quer que você entenda que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Às vezes a gente só precisa confiar nas palavras de Jesus e ficar onde Ele mandou a gente ficar. E esperar. É só isso. Mas não, a gente quer ser como Tomé e Filipe, que vai questionar e perguntar e fazer perguntas onde não precisam ser perguntadas agora. Vamos comer Bíblia agora. Mateus capítulo 4. A tentação de Jesus. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Evangélico. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos. Aqui. Vamos ler a partir desse 8, que é mais importante para esse contexto. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retire-te, Satanás, pois está escrito: Adore ao Senhor o seu Deus e só a ele prestes culto. Assim o diabo o deixou e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Jesus, ele poderia muito bem ter ouvido a voz de Satanás no momento de fraqueza dele. No momento em que Jesus estava frágil, vulnerável, passando fome, passando por necessidades. O diabo sabia que ele estava passando por esse momento de fragilidade e fraqueza. Mas Jesus, ele estava alimentado pela palavra de Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo. E eu volto a perguntar para você: que voz você tem ouvido? Que voz você tem deixado entrar dentro do seu coração? Se você está dentro de um deserto que o Espírito Santo muitas vezes deixou com que você passasse, permitiu que você passasse, às vezes você está passando por uma situação, por uma luta que o Espírito Santo, que Deus permitiu que você estivesse passando, está passando agora, para que você seja provado para ser aprovado, como a palavra do Senhor fala. Só que ao invés de você glorificar ao Senhor no meio dessa luta, você está ouvindo a voz do diabo.
Porque se foi Deus e você muitas vezes reconhece que é o Senhor colocando você e colocou você nessa situação para glorificar o nome dele e para trazer testemunho de Deus na sua vida, você está ouvindo a voz do diabo, você está deixando com que o diabo se aproveite dessa sua situação. Os desertos, as provações, as coisas difíceis que nós passamos nas nossas vidas é para glorificar o nome de Jesus, é para mostrar pro diabo que ele é um derrotado, que ele é um perdedor. E às vezes a gente mostra pro diabo que ele não tá tão derrotado assim. A gente mostra para ele que, na verdade, ele tá ganhando nas nossas vidas. Porque a gente escuta mais a voz do inimigo do que a voz do Espírito Santo, do que a palavra de Deus. Jesus, ele mostra para o diabo que ele não tem vez, que ele não tem voz, que dentro de Jesus está cheio de palavras de Deus. Mas quando o diabo vai tentar você, vai tentar na sua vida, você mostra para o diabo que ele tem vez sim, que ele tem voz na sua casa, que ele tem voz na sua família, que ele tem voz no seu trabalho, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Você mostra para o diabo, você dá abertura, dá legalidade, você nem deixa as brechas para o diabo, você mesmo abre a porta para o diabo entrar dentro da sua casa, dentro do seu coração. Nem entra mais pela brecha, ele já mora dentro da brecha. Então, já virou uma festa dentro de você, dentro da sua casa, dentro da sua família. Então, o Espírito Santo insiste em perguntar para você: quais são as vozes que você tem ouvido? A voz do Espírito Santo, que é a voz da palavra de Deus, que quando você está no meio de uma luta, de uma tempestade, você escuta a voz do Espírito Santo que fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus? Ou você escuta a voz que consegue te trazer uma paz assim prazerosa, né? Uma paz momentânea, mas a paz de Deus, ela é uma paz em meio à guerra. O que mais me chama a atenção nesse capítulo é esse pedacinho que nós lemos, que o diabo leva ele num monte muito alto, mostra para ele os reinos e a glória deles e fala: eu vou dar isso para você, se você me adorar prostrado. E aí Jesus fala: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor o seu Deus e só ele preste culto. Satanás ofereceu a ele uma coisa boa, certo? Reinos, a glória deles e não sei o que lá. Quantas vezes a gente já não disse sim pro diabo por estar tão fracos, por não ter força para dizer o não, por não ter força porque a gente não estava alimentado o suficiente com a palavra de Deus, com a Bíblia, com a oração, com o jejum. A gente se esqueceu das palavras de Deus, mas Jesus, ele estava cheio da unção, cheio das palavras, das promessas. Ele foi levado pelo Espírito Santo. Ele estava cheio da unção. E muitas vezes nós não estamos cheios da unção assim como Jesus. Mas é um ensinamento aqui de Jesus para nós. Para a gente vencer o inimigo e vencer essas vozes do diabo na nossa cabeça, na nossa vida, nessas lutas, nesses desertos, a gente precisa estar cheio da palavra de Deus. Para quando o diabo vier com mentiras e palavras contrárias e dúvidas e sementes lançadas na nossa vida, a gente fala: peraí, essas são mentiras do diabo. Precisamos estar cheios da palavra do Senhor para que as vozes contrárias não ocupem o espaço e o lugar que as promessas e as palavras do Senhor têm no nosso coração. Porque essas coisas que o diabo ofereceu para Deus são coisas boas, não tem como negar. Mas a palavra do Senhor, que é viva, que é maravilhosa, consegue macetar as mentiras do diabo. Quando a gente para pra ouvir essas coisas, por um segundo que seja, as vozes do diabo, as vozes do medo, as vozes da insegurança, da desconfiança em Deus, assim como Tomé e Filipe, como nós lemos, a gente dá essas brechas pro diabo fazer essa festa, como nós falamos aqui. E isso vai dando essa liberdade pro diabo, indo cada vez mais profundo na nossa alma, no nosso coração. Eu sou a prova viva disso. Nesse domingo que passou, eu fui pra igreja, finalmente, depois de vários dias corrido. Tava numa semana muito corrida. E tava lá na unção, não sei o que e tal, e vindo de dias muito pesados. E o Espírito Santo ministrou no meu coração o quanto eu era amada.
E fazia bastante dias que eu não estava me sentindo tão amada assim por ele, porque eu estava sendo consumida por vozes que me diziam que eu não era amada. E essas vozes que me diziam isso vinham de traumas que eu vivi no passado, de vozes, de pessoas, e eu deixei com que isso entrasse dentro do meu coração. E quando a gente deixa e dá legalidade sem nem perceber, porque isso é aos poucos, a gente vai deixando, isso consome um grande espaço no nosso coração, a gente vai se sentindo pesado. E o Espírito Santo me lembrou de uma experiência que eu tive com ele, que ele falava assim pra mim: você é a minha filha amada, eu sou o teu amado. E eu me lembrei disso, e ele falava assim pra mim: você não estava ouvindo a minha voz, você só estava ouvindo essas vozes contrárias, mas eu tive que trazer você aqui nesse momento para lembrar o quanto você é amada. E estava tocando aquele louvor. Me ama, ele me ama, ele me ama, ele me ama. Eu assim, ai meu Deus, eu chorava, eu fui muito renovada naquele dia. Porque eu realmente estava carregando pesos de vozes que eu dei legalidade e liberdade para Satanás. No verso 9, diz assim: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Às vezes a gente está adorando a Satanás e nem está percebendo. Porque o fato da gente estar ouvindo a essas vozes já é uma adoração ao inimigo. Todas as vezes que a gente escuta a voz da insegurança e da desconfiança em Deus, quando você escuta uma promessa de Deus sobre a sua vida e você fala: não, mas será que Deus realmente falou isso? Será que eu sou capaz disso? Até quando você duvida de si mesmo, você está duvidando de Deus, porque você duvida de que Deus realmente foi capaz de liberar algo sobre a sua vida. E você está duvidando de Deus, porque você está duvidando de que Deus foi capaz de criar você e de criar uma promessa sobre a sua vida. Quando você dá voz ao seu medo e deixa com que essas coisinhas sejam maiores do que o seu Deus, você está adorando, você está prostrado aos pés do inferno, você está prostrado aos pés do diabo. E é isso que ele deseja que você continue fazendo. Todas as vezes que você não dobra os seus joelhos e fala: Jesus, eu te amo, Jesus, eu confio, Jesus, eu estou aqui, o eis-me aqui do Senhor, para agradecer ao Senhor, para dizer: Jesus, eu te amo, Jesus, eu estou aqui, Jesus, olha a minha vida, obrigada, Senhor, pelo seu sacrifício, usa a minha vida para a tua obra, para a tua vontade. Você está dobrando o seu joelho e fazendo outra coisa para adorar ao Satanás. Quando você não adora um Senhor, você está adorando ao outro Senhor. Quando você não está dobrando o seu joelho para orar ao Senhor, você está dobrando o seu joelho para adorar a Satanás. Essa é a realidade de uma vida com Deus ou com Satanás, o que você preferir. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aqui no 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso volta ao ponto que nós temos conversado durante todo esse vídeo, para encerrar. As ovelhas de Jesus, elas ouvem a voz do Pai. Isso é verídico, porque as ovelhas, elas realmente ouvem a voz do pastor delas. E se você tem ouvido a voz mais do medo e das coisas que não são vindas do Pai, que voz você tem ouvido? Se você não tem ouvido das coisas que vêm do Pai, você não tem sido uma ovelha do Pai. Porque as ovelhas do Pai ouvem a voz dele e seguem elas. Então, se você tem ouvido mais as vozes contrárias e as coisas que não têm sido e não têm tido a ver com as coisas que têm a ver com Jesus e com o Pai e com o pastor, você precisa entender e observar: o que eu tenho ouvido ultimamente? O que eu tenho seguido e obedecido? Porque se a ovelha, ela segue a voz do pastor,
Que caminho você tem seguido, trilhado, ouvido? Tá na hora de você rever algumas coisas da sua vida para ver se você tem realmente ouvido a voz do seu pastor. Porque se as coisas da sua vida têm acontecido de forma que você não tá se agradando e que você acredita que nem Deus está se agradando das coisas como a sua vida tem acontecido, tá na hora de fazer uma mudança aí das coisas que você tem ouvido, das pessoas, da pessoa que você tem ouvido. Tá na hora de você começar a ouvir mais Jesus do que os seus medos. Tá na hora de você começar a ouvir mais Jesus do que os seus pensamentos intrusivos, porque não tem nada de intrusivo. Você tá fazendo tudo que os seus pensamentos tá mandando, então não tem nada de intrusivo. É o diabo, minha filha, foge desse aí, entendeu? Em Tiago, aqui no capítulo 1, verso 6, diz assim: peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Muitas vezes a gente quer receber alguma coisa de Deus, mas a nossa mente está dividida e entre as promessas e a dúvida. As promessas e aquilo que o diabo fala. As promessas maravilhosas e, ai meu Deus, um dia eu vou viver tudo que Deus tem pra mim. E o medo de, ai meu Deus, eu nunca vou viver aquilo que Deus tem pra mim. Só que aqui fala que Deus, ele não vai fazer as coisas que nós queremos se a gente tem uma mente dividida e é instável em tudo que nós fazemos. Se a gente pede, mas a gente tá com a mente instável e não adianta nada. Então o Senhor, ele nos convida hoje, eu e você, a sermos ouvintes das palavras dele, das promessas dele e praticantes, né? O que adianta a gente só ouvir, mas não praticar a palavra dele, praticar o que tem na palavra dele. E que quando vier o medo, a dúvida, a incerteza, você corra imediatamente para as palavras, para as promessas, para a oração, para o jejum, para alguém de confiança da igreja, enfim, evangélico, que possa te ajudar com isso. Mas não corra, não dê brechas para as vozes, para as coisas que o diabo e o inferno tem para sua vida. Finalizamos mais um episódio para a glória do nome do Senhor Jesus. E é isso, gente. Nem sei como finalizar. Eu tô desacostumada a estar aqui com vocês. Eu estou de volta, graças a Deus. Mas é isso. Tava com saudade de voltar aqui para conversar com vocês. Muito obrigada pela sua companhia, ouvinte do Spotify e assistente aqui do YouTube. Salve esse episódio, comenta aqui o que você achou. Se edificou você em alguma coisa, se você vai passar realmente a ouvir a voz do Espírito Santo. E se você tava ouvindo a voz do diabo, também comenta aqui, filho, porque eu também tava ouvindo, misericórdia. Deus abençoe vocês, até o próximo episódio. Um beijo, um cheiro. Tchau, tchau.